Olá, homens e mulheres da minha vida, sejam bem-vindos ao nosso canal, ao nosso mundo. E hoje eu vou fazer um vídeo um pouquinho diferente do que eu sempre faço, porque eu tenho certeza que muitas pessoas estão passando pelo que o Ryan e a Christine estavam passando, que é quando acaba a paixão, quando acaba o desejo, quando parece que o relacionamento virou uma amizade, que o casal que antes era apaixonado, que fazia loucuras, eles acabaram se tornando amigos, a mulher em função dos filhos, enfim. Esse livro aqui, Sexo no Cativeiro, ele é incrível, apesar de não ter uma leitura assim muito leve, ele é muito interessante. Eu estava lendo esse livro e percebi que aqui tem uma história desse casal que pode ajudar vocês a entender por que o relacionamento de vocês não deu certo, por que acabou, por que não está dando certo, o que está acontecendo e o que pode ser feito para mudar isso. Porque no fundo, tudo tem a ver com gatilhos mentais, com âncoras que nós criamos, com os hábitos que nós não percebemos que vamos inserindo ali no nosso dia a dia e que acabam nos colocando numa zona de conforto e de repente a gente pensa que não sente mais nada pelo parceiro, acaba indo atrás de outros relacionamentos e no fundo é só para buscar aquilo que na verdade está ali, só que não pode mais ser, não é mais perceptível. Então eu vou ler literalmente aqui, né? Vou ler o que a Esther Perel escreveu em relação a esse casal. Ryan e Christine já fazem terapia há 1 ano, que ela é terapeuta, né? Recebo-os juntos e individualmente. Estão fazendo a transição da vida de casal sexualmente intenso para pai de 3 filhos pequenos. Após o nascimento das gêmeas, a inspiração erótica começou a murchar. Há casais que se resignam, acomodando-se no companheirismo afetuoso, mas Ryan e Christine não querem abrir mão da intensidade que tinham. A lembrança lhes é cara. Eles têm uma distinção clara entre fazer amor e fazer sexo. E há muito tempo não fazem amor. Já viram filmes, já tomaram banho de banheira juntos e respeitam o compromisso de seu encontro semanal. Já tentaram muitas coisas, algumas com resultados satisfatórios, outras sendo um total desperdício de tempo. Meramente fazer sexo não é o problema. Claro que eles gostariam de fazer com mais frequência, mas o que realmente os preocupa é a intensidade. Estão incomodados com a crescente insipidez. Proativos, eles estão em busca de novas ferramentas para a atividade. Se eu fosse acompanhar esse jeito deles de resolver o problema da diminuição do desejo, poderia sugerir várias coisas, mas questiono o relacionismo prático em questões do coração. Acho que o desafio de um erotismo sustentado numa relação formal ao longo do tempo tem outra natureza. Nem sempre sabemos de antemão quais são nossos objetivos. Nossos desejos não são isentos de conflito, tampouco nossas paixões são isentas de contradições. A vontade e a razão não podem ditar nossos sonhos de amor. A razão não conhece as raízes de nossos sonhos nem as misteriosas necessidades do coração. Nem sempre podemos usar as leis do lucro e perda em nossa vida sentimental e erótica. Aplicar a ética de trabalho é complicado. Não há lógica capaz de neutralizar a ambivalência do amor. Essa é a opinião dela sobre os relacionamentos em si e o porquê ela não pode dar dicas. É o casal que tem que descobrir o que está acontecendo. Não tenho nada de novo a oferecer no departamento de como fazer, digo a eles. Vocês fizeram encontros românticos, recorreram a incensos afrodisíacos e lubrificantes. Estão numa dieta de sexo constante que é satisfatória, mas que não satisfaz. Acertei? Aí a Christine perguntou: você acertou, mas o que você quer dizer? Que acabou? Que não tem nada que nós possamos fazer? Aí ela respondeu: de modo algum.
A paixão é imprevisível, não segue as regras de causa e efeito. O que dá certo na segunda-feira pode não dar certo na terça-feira. A solução geralmente é uma surpresa. Não é uma questão de se empenhar e chegar ao resultado desejado, como vocês andam fazendo até agora. Então, não vamos falar de esforço, vamos falar de liberdade, de diversão. Aí a Christine, Vamos tentar o seguinte. Pode parecer um caminho inusitado, mas já que vocês estão num beco sem saída, não custa nada dar uma chance. O que engessa o desejo é o confinamento. Então eu proponho que vocês pensem no contrário disso, liberdade, num sentido bem amplo. Quando vocês se sentem mais livres na sua relação, em que aspecto o casamento os torna mais livres e em que aspecto os deixa mais livres? Até que ponto vocês conseguem dar liberdade um ao outro? Até que ponto conseguem se entregar? Começo a conversa no consultório na esperança de que a continuem entre eles. Gosto de sacudir as pessoas, fazê-las sair da complacência ou, pelo menos, provocar uma maneira... Gosto de sacudir as pessoas, fazê-las sair da complacência ou pelo menos provocar uma maneira de pensar diferente. Tento criar algum desconforto com o status quo. Embora Ryan e Christine estejam infelizes com a situação, não sei se estão infelizes a ponto de enfrentar uma mudança. Em terapia, lanço um monte de ideias sem nunca saber onde elas vão cair, nem se darão raízes. Deixo a ideia de liberdade assentar um pouco, para ver se germinará. Alguns meses depois, Ryan começou uma sessão anunciando: muito bem, quer ouvir uma história verídica da meia-idade? Aí vai. A melhor amiga de faculdade de Christine foi passar uns dias com a gente recentemente. Você sabe que eu trabalho em casa, então almoçamos juntos algumas vezes, com a babá e as crianças. Tudo muito inocente. Bárbara trabalha com causas humanitárias, tem 40 e poucos anos e dirige programas em locais em crise pelo mundo afora. Sem filhos, monógama, serial, independente, está comprometida com a causa, mas vai ficando meio cansada do seu estilo de vida. Ele prossegue. E ela é bonita, mencionei isso? Tem a vida que eu não tive. Ao lado dela, me sinto um cara típico de meia-idade e de classe média. Não tem nada de errado nisso, você diria, mas a adrenalina dela é contagiosa. Ela realmente mexe comigo e me excita. É incrível como fiquei vidrado nela. Você sabe que ando falando dessa sensação de apatia, desse meu abatimento, que engordei e tal. Parece que quando me acomodei, parei de funcionar, pois a energia dela me despertou. Tenho vontade de beijá-la, tenho medo de fazer isso, mas também tenho medo de não fazer. Me sinto um idiota, culpado, mas não consigo parar de pensar nela. Sabe, o que prometi no altar era para valer. Sou apaixonado pela minha esposa. Isso não tem nada a ver com ela, tem a ver com algo que perdi e que talvez eu nunca recupere. Quando se casou com Christine, Ryan fechou as portas para outras mulheres. Largou a carreira de ator, que eu não o sustentava, assumiu em tempo integral seu trabalho como assistente jurídico e começou a estudar direito. Agora trabalha como consultor para organizações de proteção ambiental. Quando ouço falar, perplexo, sobre essa súbita paixão, vejo um despertar de seus sentidos adormecidos. Não desencorajo os desejos imaturos de Ryan, nem o censuro. Tampouco tento fazê-lo ser racional ou explorar a dinâmica emocional por baixo dessa paixão, presumivelmente adolescente. Eu valorizo a experiência dele. Ele está olhando para algo belo. Fantasiar com Bárbara é uma forma de viver a vida da qual ele abriu mão. Admiro-me junto com ele do fascínio desse encanto, mas uso o termo devido. É uma fantasia. Pergunto como ele pode saborear essa experiência sem deixar a euforia momentânea colocar em risco o seu casamento. Tão belo e tão trágico, digo a ele. É maravilhoso saber que você ainda é capaz de se animar assim. E você sabe que nunca pode comparar
esse arrebatamento com a vida doméstica, porque lar é outra coisa. O lar é seguro. Aí você está vacilante, está num terreno instável. Você gosta dessa sensação, mas também tem medo de que ela te leve para longe demais. E provavelmente não deixa a sua mulher evocar tais tremores em você. É difícil de manter após o clímax evolutivo. Os filhos. Vocês ficam tão focados nas exigências incessantes do dia a dia que provocam um curto-circuito em qualquer carga elétrica entre vocês. Nessa sessão, Ryan sabe exatamente por onde quer começar. No início da semana, Christine e Bárbara haviam planejado sair para jantar. Sentindo-se culpada, como sempre se sente por sair sem ele, Cristina o convidou a ir também, mas passou a noite inteira fingindo que ele não existia. E pela primeira vez, ele não se incomodou por ficar em segundo plano, vendo as duas relembrarem os velhos tempos. Depois da faculdade, ambas passaram um ano no Togo com o Peace Corps. Christine voltou, Bárbara não. Como sempre, quando conversam, cada uma disse que invejava e admirava a vida da outra. Tínhamos acabado de beber um maravilhoso vinho Shiraz australiano e estávamos bem alegres, conta Ryan, quando Christine me deixou chocado ao dizer a Bárbara: olho para você e me pergunto se vale a pena. Para ser sincera, acho que não sou feita para isso. Filhos, casa, trabalho. Às vezes me pergunto se fiz tudo isso só para provar que podia. E depois, acho tudo muito opressivo. Ela estava se perguntando se sua vida valia a pena. Ela acha sua vida opressiva. Eu fiquei pasmo, disse Ryan. Ryan repetia as palavras da esposa aturdido, como se não conseguisse acreditar que as ouvia. Eu o instiguei e ele contou outros comentários da esposa, que ela achava ter feito sempre o que ele esperava dela, que era mais fácil do que decidir por conta própria. Ele prosseguiu, imitando muito bem a mulher, num tom sarcástico e ao mesmo tempo cheio de admiração. Eu sei que estou reclamando de barriga cheia, ela disse. Cadê minha gratidão? Sou abençoada com as crianças, com Ryan, com os vestígios de uma carreira decente, bons amigos. Quem não tem isso? Família, casamento, idealiza. Pelo menos eu idealizava. Mas quando a gente tem, se sente aprisionada. Tenho meus momentos de alegria, mas na maior parte do tempo vivo atolada em trabalhos maçantes. Ryan nada disse na hora, mas ficou perplexo. Como eu ia saber que ela se sentia assim? Ela sempre me pareceu bem feliz. Eu achava que ela tinha o que queria, que eu era o único insatisfeito no relacionamento. Agora ele está dividido. Por um lado, está irritado por ela não ser quem ele esperava. Por outro, está nervoso com o que tudo isso diz sobre ele. Na minha cabeça, ela é uma rocha e eu sou o sensível. Tive que me esforçar muito para ser quem eu achava que ela queria que eu fosse, criando essa vida com ela. Eu me senti diminuído. Se ela se sente aprisionada, atolada em trabalhos maçantes, como é que fico eu? Você precisa que ela reconheça o seu esforço? Perguntou. Acho que sim. As dúvidas dela desvalorizaram meus esforços, mas aí aconteceu uma coisa estranha. Comecei a gostar. Explique? É como se eu tivesse mudado radicalmente. Não consegui interrompê-la, que é o que provavelmente eu teria feito se estivéssemos sozinhos. Quer dizer, não que algum dia ela fosse me dizer uma coisa dessas. Além do mais, eu estava intrigado. Ela sentia o mesmo que eu, estava dizendo as mesmas coisas que eu não ousava dizer. Ela quer mais, também precisa de algo novo, sente falta da liberdade. E ela foi ficando cada vez mais interessante para mim, mais desconhecida. O vinho realmente soltou a língua dela. O que mais ela disse, Ryan? Também estou curiosa. O ator dentro dele não resiste ao interpretá-la. Tenho a sensação de que estamos entalados um com o outro, respondeu ele,
mais uma vez imitando a voz da esposa. Às vezes fico fantasiando que tenho a vida de outras pessoas, outros homens. Ninguém especificamente, só imagino uma página em branco, sem nenhum fardo, sem história, sem problemas. Alguém com quem eu poderia ser diferente. Eu me ressinto muito de estar entalada naquela casa, naquela família, no meu corpo. Tenho vontade de dizer, me deixem em paz. Isso aqui é ele imitando a esposa, tá? Ele tá repetindo o que a esposa repetiu no jantar quando estava bêbada. Ryan, então, me conta o desfecho inesperado da noite. Eu fiquei chocado, depois na defensiva e em seguida zangado. Mas o estranho é que quanto mais ela falava, mais eu a queria. Ela estava inflamada. A princípio eu pensei, para com esse discurso. Mas depois eu estava cativado, me identificando, e fazia muito tempo que eu não me sentia tão próximo dela e tão excitado. Meu fascínio por Bárbara desapareceu e eu sabia que se tivesse casado com a Bárbara, estaria desejando a Christine. E isso aconteceu naturalmente, digo. Nenhum dever de casa que eu lhe passasse teria alcançado esse resultado, não é mesmo, Ryan? Explico que seu desejo renovado decorre do fato de Christine ter reafirmado sua individualidade e seus sonhos. Quando manifestou seus desejos ocultos, ela autorizou Ryan a libertar-os dele. Isso tudo, às vezes, é completamente impraticável. Fosse outro casal, o mesmo cenário poderia ter desencadeado um medo de abandono que talvez causasse a luta do século. Ninguém pode planejar isso. Essa é a questão. O desejo é um enigma, é insubordinado e se irrita com imposições. Naquela noite, Ryan estava receptivo a Christine. Na honestidade dela, ele a redescobriu. Mais importante ainda, ele a escolheu de novo, e é o ato de escolher, a liberdade implícita da escolha, que mantém viva a relação. Eu vou parar por aqui, eu só queria que vocês pensassem um pouco a respeito. Sabe por que eu trouxe essa história para vocês, esse pedacinho? Se vocês quiserem comprar o livro, tudo bem, vocês viram, é uma leitura meio difícil, não é uma leitura muito leve, mas vale muito a pena essa parte. Por quê? Porque hoje nós temos as Bárbaras por aí, né, solteiras, livres, independentes, construindo carreiras, indo atrás dos seus sonhos, enquanto nós temos do outro lado mulheres que optaram por se casar e ter filhos, cuidar da casa, como a Christine. Mas o que acontece com os Ryans da vida? Eles olham para outras mulheres, se envolvem com as outras mulheres e não conseguem mais resgatar aquela mulher com quem ele se casou. E a gente fala, né, que bêbado não mente, que o álcool ele tira o nosso véu e nos mostra assim, nu em pelo, né? Outra questão aqui também é que se o Ryan fosse qualquer outro tipo de homem, ele iria sair dali, ele iria xingar, ele não iria prestar atenção no que aquelas palavras estavam causando nele. E isso acontece muito por aí, quando nós não temos essa percepção de entender o que a outra pessoa está dizendo, de como ela se sente. Mas o mais interessante é que ele se identificou com ela. Então, pera lá, não sou só eu que me sinto assim, ela também se sente assim, então agora eu posso dizer que eu não estou feliz, que eu tenho medos, que eu tenho angústias, que eu tenho desejos. E outra coisa interessante aqui também que a terapeuta fala, que eles faziam sexo com frequência, mas não tinha intensidade. Tinha frequência, mas não era intenso, e era isso que eles buscavam. Então, quantos homens, quantas mulheres hoje optam por ter relacionamentos extraconjugal porque estão buscando a essência da pessoa que eles escolheram para compartilhar a vida? Olha que interessante, né? Eu espero que vocês tenham gostado dessa leitura e entendido qual foi a proposta. Olhem mais para os seus relacionamentos, conversem mais e sejam sinceros. Quando uma outra mulher ou quando um outro homem te despertar desejo, para e pensa.
O que eu estou sentindo? Por que eu estou olhando para aquela pessoa e não mais para o meu companheiro ou para minha companheira? O diálogo é tudo, gente. A gente tem que ser sincero. Mas eu mesmo já quebrei a cara muitas vezes. Eu fui sincera e a pessoa não soube lidar com a minha sinceridade. E aí tudo desandou e tudo acabou. Então a gente fica nisso, né? Até que ponto eu posso dizer o que eu estou sentindo? Até que ponto o outro vai suportar os meus sentimentos? De que maneira ele vai interpretar isso? Isso também é importante, porque o Ryan, a princípio, ele ficou muito irritado, nervoso, decepcionado, mas ele deixou ela continuar, até que ele percebeu que ele não sentia nada pela Bárbara, que na verdade o que ele sentia era pela esposa, mas não conseguia mais ver aonde aquilo estava. Deixem os comentários de vocês aqui a respeito disso e se isso já aconteceu com vocês, de vocês não perceberem mais nem quem vocês são e muito menos perceber o que o teu parceiro, o que a sua parceira aí está buscando, como ela está se sentindo. Sejam sinceros dentro do possível, né? Porque só vocês sabem o que o teu parceiro é capaz de suportar. Eu já, falando assim de várias vezes, né? Isso já aconteceu comigo assim várias vezes. De ser sincera, de falar de desejos, de coisas mais promíscuas, assim, que despertava alguma coisa, e a outra pessoa ficar indignada, ficar chocada. É sério? Sério que você pensou isso? Nossa, uma coisa assim, sei lá, um exemplo que eu poderia dar. Aqui eles estão falando mais da parte sexual, né? Você falar para a pessoa, olha, eu fico excitada quando eu imagino que você poderia estar com tal pessoa. Não a questão de estar junto, mas só de imaginar, tipo, as nossas fantasias. E a outra pessoa não entender, e a outra pessoa, nossa, surtar, e aí a gente guarda pra gente e acaba não contando, não repassando, porque o outro não tem a capacidade ou a sensibilidade de entender que aquilo é só uma fantasia, que aquilo é só um desejo e que não tem a ver com o relacionamento. Nós somos muito visuais também. Então, quando nós chegamos em casa e observamos que parece que não temos mais espaço naquela casa, a gente se sente deixado de lado, que a gente perdeu o valor, né? Um amigo meu me deu o exemplo na casa dele de como ele se sentia. Ele disse assim que ele parecia aquele cachorrinho que era novidade, que todo mundo cuidava, que todo mundo brincava, que era a coisa mais linda. E aí, de repente, vieram os filhos e aí o cachorrinho foi deixado de lado pela esposa. O cachorrinho foi deixado de lado ali no cantinho, já não era mais notado. Aí, de repente, os filhos cresceram e precisavam do cachorrinho. Então, começaram a dar atenção para o cachorrinho novamente, para comprar coisas, para brincar, para levar, para jogar bola, para ir para a escola, para voltar. E aí, os filhos cresceram e arrumaram os seus próprios cachorrinhos, que era o namorado, a namorada, né? E, de novo, o outro cachorrinho mais velho, agora mais sem muita função, foi deixado de lado e tá se sentindo abandonado. Tipo, só me procuravam quando era de interesse. Ele deu esse exemplo, disse que estava se sentindo dessa forma, estava se sentindo assim. E muito preocupado, com medo da esposa também arrumar um outro cachorrinho mais novo e ele ser deixado para trás. Então, vejam que muitos homens, eles têm insegurança. E é nesse momento, se a esposa não conseguir ter aquela sensibilidade de perceber o que está acontecendo, é nesse momento que esse homem acaba se envolvendo com uma mulher mais nova para se autoafirmar, para sentir que ele ainda pode ser aquele cachorrinho lá do começo, entendeu? Para ele ser notado. Muitas vezes nossa, tem alguém que me nota, que tá me vendo. E não importa se essa pessoa é verdadeira, se ela não é, se ela tem interesse, se não tem interesse, isso não importa. E é aí que ele acaba se apaixonando e muitas vezes o casamento acaba por causa disso. Então, gente, sempre diálogo, sempre aceitar as fases da vida, entendendo que os filhos são isso mesmo, que eles estão livres, que eles vão construir a vida deles. Esses dias eu vi alguém na internet, um coach, eu não sei, coach de relacionamento, e ele falou, ou era um pastor, eu não lembro,
me mandam as coisas, mas eu não conheço a pessoa, é só a fala dele que me marcou. Ele disse assim: quem você ama mais? O seu cônjuge ou os seus filhos? E aí todo mundo, ai, que absurdo, tem que amar os filhos. Pois é, mas aí que tá, o filho, quando você ama mais o filho do que o seu marido, do que sua esposa, esse filho, ele vai embora e vai conhecer uma pessoa e vai ter um outro grupo familiar lá, né? Vai estar lá com outras pessoas que não fazem parte da família. Por exemplo, o filho sai, conhece uma mulher estranha, se casa e vai ter os filhos dele. E quem fica? É o cônjuge. Quem vai envelhecer com você é o cônjuge. Quando você muda todo o teu foco, toda a tua atenção do teu relacionamento, que antes era só vocês dois, só para os filhos, não consegue dividir isso, você acaba perdendo o seu marido, e isso é muito importante. E aí, quando ele vem e fala, olha, eu tô aqui abanando o rabinho, eu tô aqui, vamos brincar? E você xinga e fala, passa pra lá que eu não tenho tempo, eu tô cansada, eu tô estressada, essas crianças, porque eu trabalho o dia inteiro, porque não sei o quê. Aí o cachorrinho se encolhe. E aí depois, se ele vai ser o cachorrinho de outra pessoa, você não vai ter aquela parcela de responsabilidade. Eu não tô falando aqui que casamento não é estressante, que ter filho não é uma decisão do casal e tal, mas a gente tá falando de uma coisa mais instintiva, né? É uma coisa que o homem não sabe por que ele faz isso, ele só sente isso. Então, se você quer salvar aí o seu relacionamento, o seu casamento, converse com o seu marido, converse com a sua esposa, explica o que está acontecendo, seja sincero, seja franco, porque às vezes você tá há 20, 25, 30 anos com a pessoa e não sabe quais são os desejos dela, porque ela tem medo de falar e você tem medo de perguntar, por conta das reações que nós nunca sabemos quais serão, né? Era isso então, eu espero que esse vídeo tenha mexido aí um pouquinho com você aí, tocado fundo aí no seu coração. Um beijo e até o próximo vídeo.